Bom, nós estamos na oficina do plano de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, né, que é o momento de construção participativa dos elementos do plano de manejo, né. O processo de elaboração do plano de manejo ele tem várias etapas, né, desde a organização do planejamento, a construção dos subsídios, e aí a etapa principal é essa etapa da oficina de construção dos elementos participativos, onde a gente vai construir os componentes fundamentais, dinâmicos e normativos do plano de manejo. Depois tem uma etapa de consolidação e de aprovação. Então essa é a etapa onde a gente traz os atores sociais relacionados à unidade de conservação para contribuir no processo de construção do plano de manejo. Em 2004, eu estava fazendo uma pesquisa científica aqui na região do Vale Jequitinhonha, mais especificamente na cidade de Santa Maria do Salto. Uma vez lá, a gente identificou um grande maciço florestal com uma mata atlântica primária muito bem preservada, que inclusive tinha uma das últimas populações de muriquis do norte, que é uma das espécies primatas mais ameaçadas que a gente tem e que é endêmica da nossa Mata Atlântica. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de pouco mais de 1000 indivíduos que existem na natureza em todo o mundo e de apenas 12 populações onde a gente encontra os muriquis. E o Alto Cariri, que é essa região que a gente descobriu em 2004, foi uma dessas novas áreas que tem, né? Felizmente ainda tem a ocorrência do muriqui do norte. E graças à presença do muriqui, a gente mobilizou todo um time de pesquisadores e de instituições que levou ao decreto de criação do Parque Estadual do Alto Cariri, do Refúgio Vida Silvestre Mata dos Muriquis, em 2008. E em 2010 a gente conseguiu finalmente criar, no lado baiano, o Parque Nacional do Alto Cariri. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a função dele é proteger o patrimônio natural através das unidades de conservação, a gestão das unidades e também o desenvolvimento socioambiental daquela região, né, que se insere a unidade de conservação. Então essa é uma parte da missão institucional muito importante, que é ou o envolvimento das comunidades que moram dentro de unidade, como reserva extrativista ou flora, ou mesmo em unidade de proteção integral no trabalho com o pessoal das comunidades do entorno e de demais atores da região, buscando esse desenvolvimento social e ambientalmente correto. Certo. Em relação ao plano de manejo que está aqui sendo elaborado e discutido, né, do Parque Nacional Alto Cariri, é de suma importância para que a gente tenha realmente as diretrizes, né, para definições reais do que pode ou não ser praticado nas áreas de manejo do parque e, além de tudo, a utilização real do ecoturismo para beneficiar essas famílias de dentro dessa área de manejo, que ali residem dentro da área de manejo do parque. Então, o município tem muito interesse em agregar, interligar o turismo do parque com o nosso turismo municipal para que haja um benefício real à população guaratinguense. E a gente está aqui trabalhando a questão do plano de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, e uma das discussões que a gente faz nesse processo é justamente o processo de zoneamento, né? Que é justamente a gente subdividir a área em setores ou zonas, conforme preconiza o SNUC, né, que é a nossa legislação de referência, para a gente fazer diferentes destinações da área em função dos seus objetivos e da gradação de usos possíveis e permitidos dentro da área. Então a gente vai partir desde zonas de estabelecimento de zonas mais restritivas, onde a gente tem um foco maior na conservação dos recursos naturais e menos intervenções no meio ambiente, passando por uma gradação de tipos de uso e de zonas de manejo com diferentes finalidades, inclusive pensando em zonas, em áreas com maiores infraestruturas, maiores intervenções no ambiente, mas sempre de acordo com os objetivos, né, e o propósito da unidade de conservação. Então a gente tem essa possibilidade de estabelecer diferentes setores, com diferentes graus de intervenção, pensando no conjunto todo, né, harmonizar atividades para atingir o objetivo e o propósito da unidade. Bem, estamos aqui, né, no processo de planejamento do plano de manejo do Parque Nacional Alto do Cariri e observando o potencial turístico do parque. Então, fazendo diversas visitas na área, nós entendemos o seu grande potencial para atividades de aventura, né? Então, podendo aí desenvolver o turismo de aventura, o ecoturismo e o turismo de base comunitária. E aí a gente pode observar diversas atividades.
desde atividades relacionadas com a prática e o desenvolvimento rural dessas comunidades, né? O próprio manejo de agricultura familiar, né? Alguns alambiques, a produção da farinha. Além dessas questões, a gente pode também, né, ter esse convívio com a comunidade, com a possibilidade de hospedagem na casa desses familiares, né, na zona de amortecimento do parque. Também é possível pernoitar, fazer algumas refeições para que a gente possa conhecer algumas trilhas. As trilhas, elas podem, até o momento, nós identificamos trilhas de fácil acesso, médio e difícil acesso, né, e com altas altitudes, uma variação de 153 metros até mais de 1.000 metros de altitude. Então vai exigir, né, um esforço físico maior. Mas essa permanência, né, das comunidades nessa área de amortecimento, dentro da geração de emprego e renda, também é possível fazer um processo de educação, né, ambiental, interpretação ambiental e a formação de condutores de visitantes, né? E aí é importante que a gente perceba a diferença entre guias locais, né, e os condutores dentro do parque, que são condutores habilitados apenas para circular com visitantes na área do parque, informando todas as suas belezas naturais, a sua riqueza de fauna, as características do muriqui, as características também de flora, além da contemplação do cenário, que é muito exuberante, maravilhoso. Hoje nós estamos aqui discutindo o processo de construção do plano de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, uma importante unidade de conservação, onde a universidade tem toda a responsabilidade e o dever de contribuir com informações científicas e relevantes para a conservação da área. Então estamos representando um importante espaço da sociedade civil, que é o poder público através do espaço universitário, para gerar conhecimento e trazer informações qualificadas e científicas para contribuir no processo de construção do plano. E nós, como instituição de ensino, pesquisa e extensão, entendemos a grande relevância dessa área, e para nós a forma de contribuirmos com todo esse processo, né, da preservação e conservação dessa área e todos os atributos naturais que ela tem, nós, como instituição, pretendemos contribuir com pesquisas, com iniciação científica, com o envolvimento de estudantes, de pesquisadores, para contribuir com essa conservação e também com as comunidades que estão afetadas, que estão inseridas dentro desse processo, dentro das áreas que ficam ao redor ou até mesmo dentro do parque. Estou aqui juntamente com a equipe do ICMBio, tratando do plano de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri. O Parque Nacional do Alto Cariri é uma unidade de conservação gêmea do nosso Parque Estadual do Alto Cariri. E nós estamos nessa semana tratando do plano de manejo dessa unidade de conservação, que é fundamental para definir as regras, as normas de como essa unidade pode ser explorada, pode conciliar as pessoas que estão lá dentro com a conservação do meio ambiente. O ICMBio e o IEF já tem uma parceria de longa data que vem dando muito certo na região, cuidando dessas duas unidades de conservação que são fundamentais para a garantia de água e de água de qualidade, tanto para o estado de Minas Gerais quanto para o estado da Bahia. Eu sou atual gestor do Parque Estadual Alto Cariri, lá no estado de Minas Gerais, na vertente de Minas Gerais, que é contíguo ao Parque Nacional do Alto Cariri, formando assim um bloco só de área preservada, né? Adjacente ao Parque Estadual Alto Cariri e ao Parque Nacional do Cariri tem também o Refúgio de Vida Silvestre Mata dos Muriquis, que também é uma unidade de conservação estadual, que está lá no estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente tem grande perspectiva do trabalho contíguo da gestão desse território, trazendo como um território único para a biodiversidade
e principalmente para a conservação dos primatas, com ênfase na fauna do muriqui, que é criticamente ameaçado de extinção. Então a gente vem avançando nessa questão dessa gestão compartilhada, compartilhando informações e até mesmo atividades de gestão entre as duas gestões, entre a gestão do Parque Estadual, o Alto Cariri, lá no estado de Minas, e do Parque Nacional, que é gerido pelo ICMBio. Essa metodologia que a gente utiliza foi construída pelo ICMBio e é uma construção coletiva, né? Nós temos uma etapa preparatória, onde a gente vai nas comunidades, seja de unidades de uso sustentável, seja unidades de proteção integral, e nós conversamos com as comunidades, né, que moram dentro das unidades de conservação ou também no entorno, e com os setores também que atuam na região. Depois nós voltamos e fazemos uma oficina, né, de elaboração do plano de manejo, que é essa oficina em que a gente está nesse momento, né? Nós juntamos aproximadamente 30 atores sociais, né, que são pessoas que têm uma importância, que conhecem a unidade de conservação que a gente está trabalhando, no caso aqui o Parque Nacional do Alto Cariri, que tem conhecimento sobre a região, né, sejam moradores da área, sejam associados, né, de organizações não governamentais, pesquisadores, né, o poder público local. Então nós colocamos todas essas pessoas juntas e nós ficamos durante 5 dias fazendo essa construção coletiva do plano de manejo. Né, nós construímos um propósito, né, identificamos, relembramos, né, por que a unidade foi criada, né, e para que ela serve, qual é a função, qual é a missão da unidade de conservação. Então nós construímos uma frase, né, que sintetize essas questões. Depois nós construímos as declarações de significância, né, que é um pouco mais detalhado, né, esses temas, o fator UAU, né, as especialidades da unidade de conservação. E depois nós construímos os recursos e valores fundamentais, né? Identificamos quais são aqueles recursos ou valores fundamentais da unidade de conservação, né, que garantem a sua significância e o seu propósito, de maneira que eles precisam ser protegidos, né? E depois a gente faz essa análise, né, entrando aí na fase do planejamento da unidade de conservação. Depois trabalhamos então o zoneamento, né, e as normas, que é o que a gente vai fazer a partir de amanhã, né? É a parte mais normativa da unidade de conservação. E tudo isso, né, com essas pessoas dos mais variados tipos de conhecimento, né, e experiência. E, bom, eu só acho que é importante a gente enfatizar, né, a vocação, né, que o Parque Nacional tem hoje, né? A gente vê aquelas formações rochosas, magníficas, né, aquela mata atlântica exuberante, que a gente identifica muitas possibilidades, né, de implementação do turismo ecológico, né, desde implementação de novas trilhas, né, aumentar essa malha viária que a gente tem hoje lá, uma possibilidade também da gente implementar atividades de visitação que já ocorrem, né, mas tentar comunicar, né, a existência dessa possibilidade, né, como o canionismo, cachoeirismo, a escalada, né, tem potenciais que já foram identificados pelos pesquisadores também de voo livre, né, e também outras atividades, né, como caminhada, né, e isso é muito importante para a geração de emprego e renda, né, você vai gerar desde emprego para os condutores de visitantes, né, os guias que vão poder trabalhar com os visitantes, esses visitantes vão consumir da população, vão ter que ter um lugar para se hospedar, ou seja, vão ter novos ambientes ali que as pessoas podem empreender, com hospedagem, com pousadas, hotéis, Airbnbs, né? Essas pessoas que vão ficar hospedadas lá para visitar os diversos atrativos, né, elas precisam comer em algum lugar, ou seja, vão precisar de um restaurante, né, um café, ou seja, essa estrutura você vai vendo que tem benefícios diretos, né, para a conservação daquele ambiente, mas também benefícios indiretos econômicos para a população local, né, que vai se engajar, que vai estar ali, né, apoiando. O ICMBio não está sozinho, o ICMBio ele trabalha junto com a comunidade para a preservação e conservação desse ambiente, né, e vai poder também de alguma forma poder fazer esse desenvolvimento socioambiental, né, que existe ali na comunidade. Olá, meu nome é Alírio Bruno, né? Hoje sou um dos condutores do Parque do Alto Cariri. É um parque com um potencial gigantesco, né? Hoje com a prática do rapel, do canyonismo, do cachoeirismo, né? Entre outros, track, e um potencial
grandioso para voo livre e experiências bacanas para poder o pessoal tá vindo para o parque, tá sendo oxigenado dessas coisas boas que o Paraná hoje oferece. Estou sempre no Parque Nacional do Alto do Cariri, pedalando, fotografando, sempre participando, ajudando a gestora do parque, e conheço várias cachoeiras. Já fotografei Cachoeira de Bel Preto, fotografei o Gargantel, fotografei a Cachoeira de Inácia na fazenda de seu Ailton, conheço a fazenda do tio Lucas, Jonaci Marinho e por aí afora. E esse plano de manejo que nós estamos construindo vem justamente para ajudar a nortear as ações desenvolvidas dentro do parque. Os principais problemas que a gente identifica na área de amortecimento do parque, porque o município não faz parte do Parque Alto Cariri, é a questão da consciência ecológica que a população não tem. Então a gente, à margem do rio lá, a preservação é muito pouca, entendeu? Não tem aquele cordão verde de proteção. Esse é um dos principais gargalos lá que a gente tem. E a questão da preservação de nascentes também, que não são muito boas. E isso é os principais gargalos que nós estamos tendo lá no município no momento. Eu sou Valtério Ribeiro, moro dentro da área do Parque Nacional do Alto Cariri e estamos aqui no planejamento do plano manejo, a construção do plano manejo do parque. E para nós, desafio grande é os produtores rurais que moram dentro da área, com as terras produtivas há muitos anos. Então a gente está aqui para resolver esse problema para que seja bom para todos, para benefício para o parque. A gente tem que proteger o meio ambiente e sem prejudicar os produtores rurais que dependem de suas terras para a sobrevivência. Sim, essa relação, Wilson, da brigada do Parque Alto Cariri, Parque Nacional do Cariri, ela amenizou esse contraste, essa relação dos proprietários com a questão do parque, né? A projeção do parque. Por quê? Porque antes tinha um pouco de não conhecimento em relação do papel da brigada, e o papel da brigada hoje é de conscientização, é de uma relação harmoniosa, entendeu? Entre a gestão do parque e as atividades que colocada, né, dentro do parque pelos proprietários. Então a brigada ajudou e essa relação melhorou e muito, com certeza. Agora, meu nome é Fábio Pereira Lacerda, eu sou da comunidade Corte Santa Maria, representando aqui os batistas, os pachés junto ali, que nós somos praticamente família. Foi complicado para nós no primeiro momento a explicação quando surgiu o parque lá para nós. Foi um impacto. De acordo, vai vir nessa quina de braço aí, nós vamos tomando iniciativa do que está acontecendo, do que tem que preservar, por causa que senão amanhã ou depois falta água na região, entendeu? No extremo sul da Bahia principalmente, Eunápolis, mas tem uma parte ainda que nós estamos nessa queda de braço para ver como é que fica essas famílias aí, aproximadamente de 300 a 400 famílias que estão nessa área de amortecimento, aliás, está dentro do parque, entendeu? Então nós estamos nessa gestão e verificando qual a melhor forma para que possamos sair e continuar com a mesma processo que nós continuamos lá, porque nós já estamos lá há muito tempo e estamos aqui nessa reunião junto com o CMBio, tentando ver o que nós podemos fazer nesse sentido de melhorar para o pessoal que já existe lá.